E aí, pessoal, boa tarde. O Lucas Monteiro aqui e vamos continuar aqui o projeto Conhecendo Jesus, né? Eu tinha feito um vídeo ontem, só que tinha ficado muito curto e a explicação também muito curta, então hoje eu vou ler mais um pedaço. Anteriormente a gente leu João 1, do 1 ao 19, né? E a gente viu que Jesus é a palavra, né? Que a palavra é Deus. E que Jesus, que a palavra, veio ao mundo, se fez homem e deu poder de todo aquele que crê no nome de Jesus, e deu o poder de ser salvo. E também apareceu um personagem que se chama João Batista. Quando eu falo personagem, é para diferenciar uma pessoa da outra. Tipo, apareceu um personagem, mais um, só para a gente identificar na leitura. Não estou dizendo que é um personagem inventado, estou dizendo que é a pessoa, né? E hoje a gente vai ler. Vamos ler aqui até, quer ver, ó? João 19 até o 47. João 1, capítulo 1, versículo 19. O testemunho de João foi assim: as autoridades dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João: quem é você? João confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: então quem é você? Elias? João disse: não sou. Eles perguntaram: você é profeta? Ele respondeu: não. Então perguntaram: quem é você? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Quem você diz que é? João declarou: eu sou uma voz gritando no deserto: aplanem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados eram da parte dos fariseus. E eles continuaram perguntando: então por que é que você batiza se não é o Messias, nem Elias e nem profeta? João respondeu: eu batizo com água. Mas no meio de vocês existe alguém que vocês não conhecem e que vem depois de mim. Eu não mereço nem sequer desamarrar a correia das sandálias dele. Isto aconteceu em Betânia, na outra margem do Jordão, onde João estava batizando. A testemunha reconhece o Salvador. No dia seguinte, João viu Jesus, que se aproximava dele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei: depois de mim vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes de mim. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água, a fim de que ele se manifestasse a Israel. E João testemunhou: eu vi o Espírito Santo descer do céu, como uma pomba, e pousar sobre ele. Eu também não o conhecia, aquele que me enviou para batizar com água. Foi ele quem me disse: aquele que sobre quem você vir o Espírito descer e pousar, esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Versículo 35. No dia seguinte, João aí estava de novo com 2 discípulos. Vendo Jesus que ia passar, apontou: eis aí o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Jesus virou-se para trás e, vendo que o seguiam, perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde mora? Jesus respondeu: venham e vocês verão. Então eles foram e viram onde Jesus morava, e começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram a Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão e lhe disse: nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão e disse: você é Simão, o filho de João. Você vai se chamar Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Felipe e disse: siga-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe se encontrou com Natanael e disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem e você verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conhece? Jesus respondeu: antes que Felipe chamasse você,
Eu ouvi quando você estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você está acreditando só porque eu lhe disse: Vi você debaixo da figueira? No entanto, você verá coisas maiores do que essas. E Jesus continuou: Eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ô pessoal, tudo bem? Então vamos aqui agora a parte do entendimento. Tem bastante coisa, então a gente vai por partes. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pôr os personagens. Então, que personagem que a gente viu hoje? Aí depois a gente vai falando de cada um. As autoridades, sacerdotes, levitas e fariseus, que está na outra página. Tem aqui um personagem que a gente se chama Elias, Messias. Quem é o Messias? Falou o Cordeiro de Deus, Espírito Santo. Espírito Santo, André, Pedro, Felipe e Natanael. Tem o João, né? E Jesus. Também tem alguém que é filho do homem. Vou colocar aqui as partes aqui. Filho do homem. Então vamos lá, revisando. O que aconteceu, né? As autoridades dos judeus vieram até João perguntar: quem que era você? Aí João disse: eu não sou o Messias. Então esse Messias que podia batizar. Que ele falou: eu não sou. Você é profeta? Também não. Aplane o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O profeta Isaías disse que uma voz ia caminhar aplanando o caminho do Senhor. E João fala que ele é essa voz. Que o profeta profetizou que diria, tirar do monte e diminuir para poder passar. E eles perguntaram: olha, por que você batiza se não é o Messias, nem Elias, nem profeta? Então quem podia batizar era só o Messias. Então aqui que falou, o Messias batizava, ou o profeta. Messias ou profeta. Quem que é o Messias? A gente não sabe ainda. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós existe alguém que vocês não conhecem e que vem depois de mim. Eu não mereço nem sequer desamarrar as correias das sandálias. Quando vem esse depois de mim, quando a gente volta aqui para o que a gente leu no primeiro vídeo, fala aqui que é aquele homem que vem depois de mim, passou na minha frente porque existia antes de mim. Aí faz sentido aqui quando fala, existe alguém que vocês não conhecem, que vem depois de mim. E por essa comparação dava para saber que esse depois de mim é a palavra que é Jesus Cristo. Só que aqui embaixo o João Batista confirma e passa assim, passa um dia e fala: no dia seguinte João viu Jesus que se aproximou dele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Vou passar aqui, né? Jesus também é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus. Tipo ovelha lá, né? É uma ovelha pequenininha de Deus. Então Deus tem um Cordeiro. O que isso que significa, não sabemos, mas sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus também é a palavra e também Jesus é Deus. E ele é o Filho único do Pai. Tudo isso a gente já sabe. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu falei: depois de mim vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes de mim. Aí aqui confirmou que Jesus é mesmo esse homem, então, que João falou. Então esse homem que está no meio aqui dos fariseus, e está no meio dele, eles não conhecem, era Jesus que ele estava dizendo, que é o Messias também. Ainda não confirmou, mas provavelmente seja o Messias. Só que a gente vai confirmar, né? Eu também não o conhecia. Então João, quando ele veio à Terra, ele não conhecia Jesus. Mas ele como que ele anunciava sem conhecer? Aí vai falar, João quando veio, ele não conhecia o Messias, não conhecia Jesus. Mas ele anunciava mesmo assim. E como que ele anunciava sem conhecer? Ponto de interrogação. Mistério, mas vamos ver se aqui fala. E João testemunhou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. E eu também não conhecia. Aí ele falou, ele não conhecia. Aí ele falou: aquele que me enviou para batizar com água, foi ele quem me disse: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e pousar,
esse é quem batiza com o Espírito Santo. Então, quem é que batiza? O Messias. O Messias que batiza, ou um profeta. E João falou aqui que ele não conhecia Jesus, mas quem enviou ele, que foi Deus, porque João, ele lá no primeiro capítulo que a gente leu, falava assim, foi enviado um homem de Deus. A gente volta aqui então para olhar, se não está lembrando. Aqui, ó. Apareceu um homem enviado por Deus. E João falou aqui, aquele quem me enviou para batizar com água, foi ele quem me disse, aquele sobre você viu o Espírito Santo descer, é esse que batiza com o Espírito Santo. Então, pelo que está escrito aqui, foi Deus que disse a João que pregasse, aparnasse o caminho do Senhor, só que João não conhecia Jesus. Aí quando Jesus apareceu e ele viu o Espírito Santo, vamos pôr aqui, o Espírito Santo tem um Espírito que vem em forma de pomba. Uma pomba aqui, parzinho, bico feio, pomba. E pôr o sinal aqui de santo, auréola. O Espírito Santo desceu do céu sobre Jesus. Deus que enviou João falou, aquele que você ver, João viu com os olhos descer do Espírito Santo, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Quando os que vieram questionar João, eles disseram assim, olha, por que você batiza? Aí João disse, eu batizo com água, mas no meio de vocês existe alguém que não conhece, que vem depois de mim. E eu não sou digno, eu não mereço nem sequer desamarrar as correias de suas sandálias. Então o que João falou? Olha, eu estou batizando, mas eu batizo com água. Então o Messias que virá, ele batizará com alguma coisa a mais que água. A gente não sabe o que é, porque ele fala, eu batizo com água. Eu não sou profeta, eu batizo com água. E aqui fala, ó, Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Batiza com, vou pôr aqui a pombinha assim, Espírito Santo. Tá meio bagunçado, mas dá para entender. O Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho que este é o Filho de Deus, que a gente já sabia, né, que a gente viu. Ele é o Filho de Deus. E aí continua, então Jesus é o Filho de Deus, a gente já sabe, né, a gente viu. Ele é Deus e é o Filho de Deus. Aí, o que aconteceu? Dou testemunho que é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava de novo com 2 discípulos. Então João tinha 2 discípulos. Passou aqui, a gente já viu. João, 2 discípulos. João tinha 2 discípulos. Aí, quando João viu, vendo Jesus que ia passando, apontou, eis aí o Cordeiro de Deus. A gente já sabe, Jesus é o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Não sabemos o que isso quer dizer ainda. Aí, ó, ouvindo essas palavras, os 2 seguiram Jesus. Aí, esses 2 discípulos, vou pôr aqui, ó, 1 e 2, um tem cabelo, assim, seguiram Jesus. Foram lá falar com Jesus. Aí falaram, Rabi, que quer dizer mestre. Eles seguiram Jesus. Aí Jesus olhou e falou, porque, mais ou menos, o que vocês estão procurando, né? Aí eles falaram, Rabi, quer dizer mestre, chamou Jesus de mestre. Onde moras? Perguntou onde Jesus morava. Jesus respondeu, venham e vocês verão. Então eles foram, viram onde Jesus morava, ponto. E começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Então eles foram, conheceram Jesus, viram onde Jesus morava, e começaram a andar com Jesus. Então eles saíram daqui de andar com João e foram andar com aquele que João anunciava, que é a luz dos homens, né? Que João falou, eu não sou Deus, mas esse é Deus. Então os discípulos saíram de andar com João, homem, e foram andar com Jesus, que é o homem feito Deus. E falou lá, o Deus que se fez homem, né? Na verdade. Quer dizer, Deus se fez homem e veio habitar entre nós. Que a gente viu lá no capítulo 1.
Aí, ó, aí, beleza. André, irmão de Simão Pedro. Então, vou pôr aqui o André. Vou pôr André e Pedro aqui, vai. André e Pedro, vai. Eram um dos dois que ouviram a palavra. Ah, então um desses dois aqui é do André. Ou o carequinho aqui é do André. O sem cabelo. André. E que é do irmão de Pedro. Aí o André, irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que ouviram a palavra de João, seguiam Jesus. Ele encontrou primeiro o seu irmão Simão e lhe disse: nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Olha então, Jesus realmente igual, Jesus é o Messias, pelo que diz aqui, e também que se chama Cristo. Então esse Messias é Cristo, então Jesus Cristo é o Messias. Então Jesus Messias, que falou que Messias é Cristo. Que isso quer dizer Cristo, não sabemos ainda, que aqui não foi dito, né? Mas sabemos que Jesus é o Filho de Deus que se fez homem e habitou entre nós. Beleza. Então André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão e disse: você é Simão, o filho de João. Então João é o pai de Pedro e André. Mas não, então põe esse João. Mas não, esse aqui acredito que não é o João batizador, né, que batizava. Esse aqui é João, pai de André, porque ele não falou que foi no pai dele, né? Pode ser isso, só para ver uma confusão de João aqui. Você vai se chamar Cefas, quer dizer pedra. Então Jesus viu Pedro, que chamava Simão, e trocou o nome dele, colocou o nome de Cefas, que quer dizer pedra. Então chamou ele de pedra. Ele chamava Simão e virou pedra. Chamou de pedra. Então Jesus encontrou com ele e mudou o nome dele. Então Jesus trocou o nome de Simão para Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Então, nessa outra cidade, né, ele foi e encontrou Felipe. Encontrou outro personagem aqui. Chama Felipe. Vou ele com uma bolsa aqui, chama Felipe. Felipe é de Betsaida, cidade de André e Pedro. Então, essa Betsaida é onde Pedro e André moravam. Ele também é da mesma cidade. Felipe se encontrou com Natanael e disse: aí, ó, que você ouviu aqui, ó. Aí, ó. Felipe, Jesus decidiu partir para Galileia, encontrou Felipe e disse: siga-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André. Felipe se encontrou com Natanael e disse: Natanael, encontramos aquele que Moisés escreveu na lei. Aqui se ele fala encontramos, quer dizer, quando Jesus disse siga-me, ele foi. Não quer dizer, mas se ele foi chamar o Natanael, quer dizer que ele estava junto também. Aí ele foi chamar o Natanael, porque eu imagino ele cabelo loiro. Natanael. Aí Felipe encontrou com Jesus, Jesus chamou para ele: siga-me. Aí ele foi chamar o irmão dele. É irmão mesmo? Deixa eu ver. Natanael. Encontramos aquele. Felipe encontrou Natanael, não sei se falou que era irmão. Felipe se encontrou com Natanael e disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José. O nome do pai de Jesus chama-se José. E também na lei de Moisés dizia de Jesus. São uns parentes, para depois a gente saber, né? Nessa lei que já falou de Moisés, falou de lei, e a gente sabe que nessa lei falou de Jesus. Aí Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu: venha e você verá. Então Nazaré não devia ser uma cidade muito boa, né? Só que Felipe falou: vem e veja você mesmo. E acredito que foi, vamos ver. Jesus de Nazaré, outro nome. Nazaré, mas vou pôr aqui, a gente já sabe. Jesus viu Natanael. Ó, Jesus viu Pedro, mudou o nome. Jesus viu Natanael. Aí, ó, viu Natanael aproximar-se e comentou. Então, quando Natanael estava indo, Jesus falou com ele e perguntou:
E disse, né, comentou: Eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade. Jesus chamou Natanael de verdadeiro, vou pôr um ver, e que não era falso. Ou seja, né, era verdadeiro e falava sempre a verdade. Então Natanael falava na lata, assim, colocando um termo aqui, né. Ó, perguntou. Aí Natanael perguntou: Mas de onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Felipe chamasse você, eu vi quando você estava debaixo da figueira. Mas espera aí, olha aqui, Felipe disse: Siga-me. Felipe encontrou Natanael e disse: Encontramos aquele que é Moisés. Então Jesus falou que viu o Natanael antes do Felipe chamar ele. Antes que Felipe chamasse você, eu vi quando você estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha só as coisas que ele falou, porque Jesus falou que viu ele embaixo da figueira antes que o Felipe chamasse ele. Eu não sei se ele viu assim por visão, ele passou perto e viu, né? Ou se ele é Deus, tocou ele de alguma maneira, assim, né? Aí ele falou, ó, Jesus disse: Você está acreditando só porque eu lhe disse, vi você debaixo da figueira? No entanto, você verá coisas maiores do que essa. E Jesus continuou: Eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus disse para Natanael: Eles vão ver o céu se abrindo, anjos, a gente sabe que é um anjo com asas, né? Anjos de Deus, né? Cauréola de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí vai ter aqui um Filho do Homem. Não sei, não sabemos o que quer dizer. Certo? Certo. Então vamos ver se deu para entender aqui, ó, os versículos de hoje, ó. A gente viu que teve vários personagens, né? João que batiza, né? Teve as autoridades, sacerdotes, levitas. Teve um profeta que chama Elias. Teve o Messias, que a gente descobriu quem que é. O Cordeiro de Deus também a gente viu quem que é. A gente descobriu, foi revelado, né? Tem o Espírito Santo, André, Pedro, Felipe e Natanael. E tem o Filho do Homem também, que a gente ainda não disse quem é. Então, recapitulando, né? Messias é aquele que batiza, ou profeta, né? Só o Messias podia batizar um profeta. E tudo aqui eu já expliquei, né? Deus, João, mas então vamos resumir aqui o principal. Jesus, ele é o Filho de Deus e ele também é o Messias, o Cristo. João, o que batizava, vamos colocar aqui, João Batista, batizador, ele tinha 2 discípulos. Quando João viu Jesus, e ele batizou, veio o Espírito Santo e aquele que enviou ele, nossa, vai ficar muito complicado. Deixa eu ver aqui, ó. Resumindo, né? João, quando batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo descendo sobre ele, e quando ele viu isso, ele falou: Esse é o Filho de Deus. Porque, embora ele não conhecesse Jesus, aquele que o enviou, que era Deus, e João é aquele que foi enviado por Deus, o homem, disse, né? A quem ele visse que o Espírito Santo descesse, ele era o Filho de Deus. E aí João proclamou: Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o Cristo. E também chamou ele de Cordeiro de Deus. Então nesse dia, João Batista conheceu Jesus Cristo, que é o Deus que se fez homem. E depois aconteceu que os discípulos de João viram Jesus, começaram a andar perto dele, perguntaram quem era e se tornaram discípulos de Jesus. Começaram a andar e morar junto com ele. E aí o André chamou o Simão. Jesus, quando viu o Simão, mudou o nome dele. Falou: Simão, você vai chamar Cefas, porque o seu nome agora vai ser Pedro. E beleza. O Pedro se tornou parte dos discípulos aqui também, ficou por isso. Aí aconteceu que Jesus estava andando, chamou Felipe também começou a seguir, mais um, Felipe. Aí Felipe chamou Natanael, Natanael era verdadeiro e falou: de Nazareno vai vir nada de bom, que falou lá que
Nós encontramos aquele que estava escrito na lei, é Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael falou, mas Nazaré não tem nada de bom, sabe que vai sair alguma coisa de boa? Ele disse, vem aqui ver. Natanael foi. Quando Natanael estava chegando, Jesus olhou para ele e falou, eis aí um israelita verdadeiro na nossa cidade. Natanael perguntou, mas de onde você conhece? Jesus falou, né? E Felipe fosse, eu te vi embaixo da figueira. Quando Natanael escutou isso, falou, mestre, tu és o filho de Deus. Aí Jesus falou, mas você acreditou só porque eu te falei que vi você embaixo da figueira? E digo, em verdade, você verá coisas muito maiores, grandiosas, né? Você verá o Filho do Homem, o céu se abrir, o Filho do Homem subir e os anjos do céu descendo e subindo. Então isso foi o que a gente viu na parte de hoje, né? Jesus Cristo é o Messias e Jesus começou a chamar os seus discípulos e Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. E o que isso quer dizer, a gente vai vendo conforme a gente vai vendo na vida de Jesus. Deus abençoe o seu beijo, fique com Deus e a paz do Senhor. Lembra que isso aqui é conhecendo quem é Jesus Cristo, conhecendo Jesus Cristo. Deus abençoe o seu beijo também.